Salve Maria Santíssima, bom dia! Meu nome é André Barroso e hoje, dia 28 de janeiro, uma quinta-feira abençoada, te convido, meu irmão, minha irmã, a nós meditarmos juntos sobre o Santo Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 21 ao 28. Naquele tempo, dizia-lhes ainda: traza-se porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueiro ou debaixo da cama? Não é para ser posta no candeeiro? Porque nada há oculto que não deva ser descoberto, nada de secreto que não seja ou deva ser publicado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E ele prosseguiu: atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, se lhe tirará, até que tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez o Senhor vem através da sua palavra falar aos nossos corações, nos ensinar, nos instruir, nos abençoar, né? Nos orientar e direcionar a que caminho seguir. Muitas vezes a nossa vida ela é tomada por uma escuridão. A escuridão do medo, do receio, da angústia, do medo do futuro, de uma enfermidade. E isso faz com que nós saiamos da presença do Senhor. Mas o Senhor ele é muito... ele se revela, né? É um atributo de Deus de ser onisciente, de saber de tudo, que nada fica obscuro para Ele. Que Ele sabe do nosso falar, do nosso agir, do nosso pensar. Ele conhece a nós mais do que nós mesmos. E nesses momentos de escuridão, o inimigo coloca muito nos nossos corações que nós estamos sozinhos e abandonados por Deus. E esse atributo de Deus de onisciência se revela que Ele jamais nos abandona. Ele se faz presente, por mais que às vezes o nosso pecado, a nossa falta de fé ou qualquer outra coisa nos faça pensar o contrário disso. O próprio Jesus fala que Ele é a luz do mundo. E esse exemplo que fala do candeeiro que representa a luz, fala exatamente isso, que isso não pode ser oculto. Nós podemos entender e absorver que esse Jesus luz, né, que traz a salvação para nós, né, que ilumina o nosso caminho, que ilumina a nossa história, a nossa vida, é um Jesus que jamais poderá ser oculto. Jamais, jamais. E também nós, como filhos e filhas de Deus, devemos revelar esse Jesus que é a luz nos caminhos das pessoas. É interessante que me fez lembrar que até João, capítulo 8, versículo 12, fala o seguinte: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amados e amadas, isso é uma certeza que nós devemos não só ter no nosso coração, mas também propagar, mas também divulgar, também anunciar. Eu, por estar aqui hoje, dependeu de um irmão lá atrás dar um testemunho, de pregar sobre Jesus, sobre o anúncio da Boa Nova, para que o meu coração fosse alcançado pelo amor de Deus, para que se abrisse para também fazer parte dessa comunidade, né, que leva e anuncia a palavra de Deus. Então, olha como é importante
esse anúncio. Olha como é importante não esconder essa luz, não esconder Jesus nas nossas vidas, mas muito pelo contrário, propagar, divulgar, anunciar. E logo em seguida fala o seguinte: com a medida com que medides, vos medirão a vós também. Então, ou seja, tá aí a importância. Às vezes a gente tem uma visão um pouco errônea, né, de julgar o nosso irmão sem conhecer, de julgar o nosso irmão sem saber a história dele, sem saber o que ele está passando, né? Às vezes as nossas palavras são até duras pelos comportamentos do nosso irmão que estão passando algum tipo de dificuldade. E a maneira como nós, né, fazemos essas avaliações dos outros, também é a maneira como nós nos avaliamos, também é a maneira como nós nos vemos. E às vezes isso causa um auto-julgamento muito severo, muito grave, que tira até a nossa percepção que nós podemos ser capazes de fazer algo. E é só com a luz de Jesus, é só com a luz do Espírito Santo que nós somos libertos disso. E é fundamental entender, compreender e aceitar isso também nas nossas vidas. A maneira como eu vejo o outro também é a maneira como eu me vejo. E como eu tenho visto o outro é revelador, como eu tenho me visto também. Talvez tantos sonhos, tantos objetivos, né? O servir a Deus, ele tem sido impedido pelo fato da maneira como nós nos temos visto. E devemos lembrar, quando nós servimos a Deus, é Ele quem faz, é Ele que instrui, é Ele que orienta, é Ele que age. Nós não temos controle sobre como Deus vai agir quando nós estamos servindo. Nos cabe apenas o quê? Nos abrir, nos permitir, né, viver essa experiência de amor, de servir o Senhor. E alguém que muito me inspira, e eu estou muito feliz que hoje celebra exatamente o dia dele, que é São Tomás de Aquino. A vida de São Tomás de Aquino é interessante, um dos relatos que eu mais me chama a atenção, que aos 5 anos de idade ele ouviu os monges cantando, né, cantarolando para Deus, louvando a Deus. E ele questionou, quem é Deus? E essa pergunta fez com que ele se aproximasse mais ainda de Deus. E Deus foi se revelando aos poucos no coração de São Tomás de Aquino, que fez da sua vida, da sua caminhada, das suas perguntas, dos seus questionamentos pessoais, deixou relatos incríveis sobre quem é Deus, sobre o que é Deus, sobre o que Deus pode fazer por nós. O que essa luz que iluminou a vida de São Tomás de Aquino pode também iluminar as nossas vidas. Olha que jornada incrível, que jornada interessante, se permitir, né, ser tomado por essa luz que é Jesus nas nossas vidas. Gostaria até de deixar aqui uma frase que eu gosto muito, e fala o seguinte: afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual eu nasci, a ignorância e o pecado. São Tomás de Aquino. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam com vocês.